Fala pessoal, eu sou Alexandre Gameiro do Action Figures HQs e Filmes. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do meu canal. E hoje a gente vai estar falando de uma tag que eu fui convidado a participar, que se chama 7 quadrinhos que marcaram a sua vida. E eu vou estar falando então dessas 7 HQs, né? 7 quadrinhos que eu li e de alguma forma atingiu os meus sentimentos, né? Vamos lá! Eu vou começar então do 7º até o 1º, tá? Começando aqui pelo Batman, A Morte de Robin. Galera, isso aqui eu tinha meus 12, 13 anos quando eu li. E vou falar pra vocês, isso aqui me impactou. Porque, imagina, um herói morrer, né? O Coringa mata o Robin de uma maneira super cruel. Ele esmaga ele batendo nele com o pé de cabra, até deixar ele em frangalhos. E quando o Batman acha o Robin, ele já tá só o bagaço. E eu, moleque, né, que é apaixonado por Batman, vendo lendo essa HQ, eu fiquei muito triste. Eu lembro que eu chorei. Então essa começando aí da 7ª, né, A Morte de Robin. Isso aqui foi tenso na época, né? Hoje em dia eu já não sei se eu teria a mesma reação. Mas isso aqui pra mim me deu mexeu um pouco comigo aí, uma criança, né? 6º quadrinho, Vagabond. Galera, sem sombra de dúvida, um dos mangás mais legais que existe pra você que é fã aí do Japão feudal, né, da cultura samurai. Vagabond conta a história de Miyamoto Musashi, um dos maiores samurais que existiu no Japão. Até hoje, se você for pro Japão, você vai ouvir histórias de Miyamoto Musashi. Muito legal, a arte é lindo, é uma coisa assim, realmente, tanto a história, os traços, os desenhos, faz com que você viaje mesmo pro Japão e vai viver uma grande aventura aí de Miyamoto Musashi, que queria alcançar, né, o limite máximo de sua técnica. Muito legal. Então, 6º lugar, Vagabond, tá? 5º lugar, também marcou minha infância, Akira. Galera, Akira era muito legal. Nessa época ela era produzida pela editora Globo, tá? E eles faziam esses mensalzinhos coloridos e tudo mais. E eu comecei a ler na época, né? E cara, isso, sabe assim, eu falei, caralho, que da hora. Conta a história de um grupo de motoqueiros que tinha rivais, os palhaços. Eles encontram crianças com poderes. Uma determinada hora aí, das crianças com poderes dá uma explosão na cidade, New Tóquio, e aí começa praticamente o fim do mundo, né? E aí, por volta disso, tem o Takeda, né? O Takeda? Acho que é o Takeda o nome dele. Kaneda, desculpa galera, o Kaneda, e aí vai atrás do amigo dele, Tetsu, que era da mesma gangue, né? Só que eles começam a se enfrentar. Gente, isso aqui é legal pra caramba. Ainda bem que a JBC tá voltando a produzir Akira, né? Só que agora em versão mangá mesmo, preto e branco e tudo mais. Mas isso aqui é sensacional, é legal demais, demais mesmo, tá bom? Vamos agora à minha 5ª. Game, Pés Descalços. Eu tô aqui, são as 4 edições que saiu na época, né? Pela editora Conrad. O que é isso daqui? Isso aqui também fez com que meus olhos caíssem cisco, né? Caiu um cisco no meu olho quando li isso aqui. É a história verdadeira desse menino aqui, de Kenji Nakazawa. Galera, conta a história sobre a bomba em Hiroshima. E aqui você vai ver o relato de todo o acontecimento antes e depois da bomba. O sofrimento das pessoas, tudo pelos olhos desse garotinho aqui, que é o escritor da história, né? Isso aqui é uma leitura que tinha que ser obrigatória para que nunca mais acontecesse guerras nesse mundo. Realmente tocante. Se você conhece Game, deixa nos comentários aí se você também ficou emocionado de ler. Eu sei que há pouco tempo atrás foi relançado, né? Até com mais edições. Eu não tive a oportunidade de ter as outras edições. Eu parei só nessas 4 aqui que foram lançadas há uns 15 anos atrás. Mas é uma leitura recomendadíssima que mexeu comigo de verdade. Vamos para a próxima. Maus. Esse quadrinho aqui
é simplesmente inacreditável. Você vai ver relatos também da guerra, da Segunda Guerra Mundial, o que eram feito com os poloneses, né? Com os judeus, os alemães eram retratados aqui como gatos, os judeus como ratos. Gente, isso aqui foi premiado. Art Spiegelman, puta de um cara, viu? Ele conta a história do pai dele e dos relatos que o pai dele, como que ele sobreviveu à guerra, né? O Holocausto. Outra HQ que devia ser obrigatória nas escolas, né? Isso aqui é uma história, não é uma história de quadrinhos, isso aqui é uma história de vida, um relato mesmo de um sobrevivente. É incrível. Essa aqui também é uma coisa que eu acho que tinha que toda criança já ler para poder ter o conceito do que é uma guerra, entendeu? Sensacional. Vamos pro próximo. Vamos para o segundo lugar. Também alguma coisa relacionada à guerra. Os Leões de Bagdá. Galera, não tem como você ler essa HQ aqui e não se emocionar. De verdade. Aí você vai falar assim, poxa Alexandre, mas por quê? Bom, é baseado numa história verdadeira de quando os Estados Unidos bombardeou Bagdá, né? Teve aquela guerra de Israel e tudo mais. E o bombardeio atingiu um zoológico. E nós temos aqui, os animais fugiram e tudo mais. E nós temos aqui a luta pela sobrevivência de uma família de leões que estavam no zoológico, né? E aí você vai ver o que eles vão passar. E eles falam, né? Eles têm sentimentos e tudo mais. E, realmente, o que acontece com eles é cruel, é sobre-humano. E assim, ele passa uma mensagem sobre o que a gente quer tanto. Uma das leoas queria muito a liberdade. E a liberdade, às vezes, não é o melhor, né? Aí o outro leão vai contando... Assim, se eu entrar em detalhes, eu acabo dando algum spoiler. Eu não posso dar spoiler dessa obra aqui, que eu aconselho muito, se você não conhece, de ler. Essa aqui é o meu segundo lugar, tá? Então essa aqui mexeu demais comigo. Eu também, quando eu terminei de ler, eu fiquei parado uns 15, 20 minutos pensando. Falei, caramba, como é que pode acontecer isso, né? Porque assim, embora seja contando a história dos leões, dentro de uma história verdadeira do dia que aconteceu... Será que foi isso que passou pela cabecinha deles mesmo? Recomendo. É o meu segundo post aí de HQ que me marcou mesmo, tá? Em primeiro lugar, com certeza é minha HQ predileta. Todo mundo pergunta, qual a sua HQ predileta? Gente, Superior. Isso daqui é uma obra-prima. Demais, cara. Escrita e desenhada, Mark Millar e Leinil Yu. Conta a história de um garoto que tem problemas de saúde e acaba digamos que ele acaba tendo a sorte de conhecer um macaco espacial que oferece para ele superpoderes. E ele se torna esse super-herói aqui que chama Superior. E aí ele começa a fazer o bem, ajudar as pessoas, como todo herói, né? Só que acontece... Depois de um tempo, o macaquinho aí do espaço vem conversar com o menino. E aí fala, você quer continuar sendo super-herói? Ou você quer continuar sendo um menino doente? É lógico que ele não podia deixar de ser super-herói. Só que o preço, galera, era alto demais. O preço para ele continuar sendo super-herói era a alma. A alma dele ia queimar no inferno. E aí ele meio que, não... Já teve o prazer, ele é uma criança feliz. Não vou aceitar isso. E aí esse macaco começa então a procurar crianças ruins, né? Que de certa forma faziam bullying com ele. E dá poderes para ele começar a matar pessoas, destruir cidades, fazer um monte de merda aí. E aí ele não tem escolha. Ou ele acaba vendendo a alma dele para voltar a ter poderes para enfrentar esse garoto. Ou... vai morrer todo mundo que ele ama, a cidade vai deixar de existir e vai ser muito, muito mesmo triste. Então, não posso dar mais detalhes, mas essa é a pequena prévia do que acontece com esse garoto aqui. Mas tem muito a mais por trás disso. Tem muita história, tem muita vivência, tem muita, de certa forma, tristeza, sabe? Que quando você termina de ler, você tá com aquele nó na garganta, sabe? Mexeu demais, achei super legal. Então essa é o que fica em primeiro lugar aí dos meus sets que mais me marcaram, tá? Bom, galera, eu vou convidar
o meu amigo Edício Monteiro, do canal Quadrinhos World, para poder estar brincando com essa tag aí, falando sobre as 7 HQs que marcaram as nossas vidas, né? E eu quero saber de você, meu amigo ou minha amiga inscrita aí. Escreve nos comentários pra mim, me conta quais foram os quadrinhos que marcaram a vida de vocês. É claro que tem muito mais quadrinhos que me marcaram também, mas aí eu vou estar fugindo das 7, né? Só vou dar uma pincelada. A Morte do Super-Homem me marcou. Essa minissérie Armagedon 2001, isso aqui também me marcou demais. E dentre outras, que aí eu vou estar fugindo da tag, então eu não quero isso. Eu quero então que vocês conversem comigo aí, me falando os quadrinhos que marcaram a vida de vocês, ok? Vou ficando por aqui, não esqueça de dar aquele joinha para me ajudar. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, vamos fazer parte do colecionismo, beleza? Um forte abraço a todos, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e tchau!